Pronto, estamos ao vivo, boa tarde, estamos aqui em mais um podcast aqui na página Notícias da Hora. É uma satisfação estar com vocês novamente aqui. Ontem, inclusive, eu fiz o podcast com o Luiz Calixto, né? Porque o Luciano Tavares não teve o papo informal, então eu aproveitei o horário dele para a gente fazer. E hoje, tá, gente? Hoje, olha só, hoje eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos meus estúdios, estou muito lisonjeado com isso, a doutora Alessandra Garcia Marques, né? Uma figura hiper mega conhecida, adorada, idolatrada aqui no Acre, né? E eu estou muito feliz de ter ela aqui hoje. Já tinha convidado ela antes, mas devido à correria, que não é fácil o trabalho, mas ela resolveu estar aqui com a gente hoje e eu estou muito feliz de estar recebendo ela, porque sou um admirador dela, já não escondo isso para ninguém, sou um defensor nato, desde a época da Telexplica, nós vamos falar sobre isso, viu? Vamos. E quero já agradecer de antemão a sua vinda aqui, muito obrigado, viu? Eu é que tenho que ficar muito grata pelo convite, primeiro porque eu e você, a gente já se conhece há bastante tempo, você sempre foi um profissional da imprensa seríssimo e muito respeitoso comigo e muito carinhoso comigo, então eu tenho que te agradecer muito pelo convite, agradecer a possibilidade de estar aqui para termos um papo informal sobre coisas, né, Caio? O Caio também, que está aqui conosco, sobre coisas importantes e que mudam a vida de consumidores, né? Então, eu é que estou muito grata pelo convite, por ter conseguido fazer isso hoje. Que legal. Também estou recebendo meu amigo Caio, uma pessoa que, inclusive, para vocês terem uma ideia, essas logos aqui que vocês estão vendo, essa identidade digital, como eu não conhecia, ele que me apresentou, foi ele que fez Conversa Franca, podcast, ele que é o criador aqui da minha identidade digital. Caio, obrigado também por estar aqui, tá? Agradeço o convite, a oportunidade. Espero poder extrair muita coisa da senhora doutora hoje, entendeu? Encher bastante o seu saco, fazer bastante perguntas. Imagina, cara. Espero poder contribuir com o podcast hoje. Então, primeiro eu quero saber o seguinte, eu quero saber da Alessandra, né? A gente já, inclusive, cortou aqui formalidades, porque eu falei para ela. Eu estava numa dúvida, Caio, tão grande aqui, sabe? Eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu vou receber uma promotora no meu programa, né? Ao mesmo tempo, eu sou fã dela. Ao mesmo tempo, é uma mulher, eu não sei se eu vou chamar de senhora ou de você, mas não tem como chamar uma mulher dessa de senhora, meu irmão. Infelizmente, não tem. É excelência. Não tem. Não dá nem para chamar de excelência. O Caio, depois de uma certa idade, eu falei para ele, a melhor coisa do mundo é ser chamada de você. Então, Alessandra, você é da onde, primeiramente? Sou mineira. É mineira? Do Triângulo Mineiro. Do Triângulo Mineiro. Veio pro Acre faz quanto tempo? Eu vim para cá em 1900... Eu vim fazer concurso, acho que em 95, 96. E fui aprovada e tomei posse em janeiro de 97. Em janeiro de 97, minha filha depois nasceu no final de 97. Minha filha é acriana. Acriana, ela? É. Inclusive, eu lembro que uma vez você fez uma postagem... foi uma das alunas a nível nacional que tirou a maior média. 1000. Tirou 1000, né? Olha só, em redação, velho. Imagina aí. No Enem. Não é brincadeira, né? Aí você veio pro Acre, passou no concurso, né? Passei no concurso. Veio pro Acre, e aí o que você achou aqui da nossa terra aqui? Há 27 anos atrás, isso aqui para mim era completamente desconhecido. 27 não, né? 24 anos atrás, 24 anos e meio. 24 ou 23, uma coisa assim. Era para mim um local completamente desconhecido, eu não conhecia nada do local, então aos poucos você vai aprendendo a viver em um local diferente, porque assim, infelizmente no Brasil, e hoje eu trago muito disso nas minhas falas com amigos de fora, hoje isso acabou muito, né? A internet reduziu tudo a nenhuma distância, mas sem internet, há 2 décadas atrás, você não tinha a menor noção do que era a região norte do Brasil, a não ser Manaus. Ou ali no Pará, Belém e tudo. Então, aos poucos, eu fui conhecendo e fui me apaixonando pelo local. E, assim, eu devo dizer a vocês que eu sou profundamente grata aqui aos acrianos, assim. Meu trabalho não é um trabalho fácil, eu não tenho como agradar todo mundo, né? Tem sempre alguém que está descontente, até porque você faz a defesa de um determinado grupo, geralmente da sociedade, né? Então, você tem alguém que está sempre no embate com você, mas assim, eu sempre fui muito bem tratada, assim, as pessoas são muito carinhosas comigo aqui, então eu não tenho como pagar isso nunca na vida. O pessoal diz, inclusive, que o acriano, ele tem eu sou suspeito para falar que eu sou acriano, né? Mas tem muita gente que vem de fora que diz que o acriano,
ele é um pouco diferenciado dos demais Meu Deus, brasileiros em não, relação de é ser uma- receptivo, É né? uma receptividade que eu acho que eu nunca tinha visto na minha vida. E depois, incrível, porque depois você vai para outros lugares do Brasil, mas isso é cultura, né? Não quer dizer que é melhor ou pior. É cultura do povo do local e tudo. Mas tem lugares que a receptividade é muito pequena, as pessoas são muito introspectivas, né? E aqui no Acre, não. Meu Deus, eu fui muito bem recebida aqui. E o acreano é muito carinhoso comigo. Eu nunca vou deixar de dizer isso, porque apesar de toda a dificuldade com que às vezes eu já convivi por conta do trabalho e tudo, mas nossa, eu sou muito bem tratada aqui. Aqui é minha casa. O Acre hoje é minha casa. Antes de vir para cá, a senhora tinha alguma referência do que era o estado do Acre? Sobre geografia, tinha fauna, sim, cultura? tinha, Caio. Tinha porque meu pai já tinha vindo ao Acre umas 2 vezes. Inclusive, quando eu nasci, meu pai estava aqui no Acre. E não tinha BR nessa época. Então, meu pai levou, assim, 20 e poucos dias para voltar para casa, para ficar conosco lá. Então, Caio, eu tinha essa referência, porque o papai me dizia, e o papai dizia assim, pode ir, porque é um local em crescimento. O papai dizia isso. E olha que quando ele conheceu a primeira vez, depois ele conheceu com a BR e tudo, mas antes da BR, muitos anos. Então, o papai veio para cá e quando eu nasci, ele falou, Alessandra, a dificuldade é o acesso. Mas é um local em crescimento, é um local para quem quer trabalhar. Era isso que ele descrevia daqui para mim. E dos dias de hoje, como é trabalhar aqui no Acre devido a essas mudanças, devido a essas aparições, né, de, por exemplo, um caso muito conhecido e famoso que se tornou no Brasil, inclusive a senhora foi um ícone de todo esse processo, inclusive no Acre, né, que foi essa questão da Telex Free, né? Diabo Louro. Inclusive Não teve esse apelido? Desculpa interromper. Surgiu esse apelido para ela e chamaram ela de Diabo Louro. Inclusive meus amigos me chamam disso até hoje. Nossa, retiro o que eu disse, hoje esqueça. Só os amigos. Exatamente. Aí teve todo esse embrolho nessa. E como foi lidar no meio desse furacão? A Telex Free, para mim, ela foi uma experiência profissional que mais uma outra coisa que assim eu agradeço profundamente ao Acre. Porque poucos colegas tiveram essa experiência no Brasil. Vocês sabem que a Telex foi a maior pirâmide financeira no Brasil. No Brasil. Né? Maior pirâmide financeira. Hoje, inclusive, com processos criminais já terminados, né? Não aqui na Justiça Federal, lá no Espírito Santo e tudo. Então, assim, ela foi a maior pirâmide. E é uma pirâmide potencializada pela internet, né? Porque os golpes antigamente eram golpes da carta. Tu entrava numa pirâmide, era uma carta. E um pouco antes da Telex já havia alguma sofisticação. Então você pega ali Boi Gordo, Avestruz Master, que também eram pirâmides, mas que não fizeram uso tão intenso do meio eletrônico quanto a Telex. Quanto a Telex Free. Então ela tomou uma proporção no Brasil inteiro. Isso me rendeu um conhecimento sobre o tema que para mim foi muito útil e tem sido muito útil para mim. Então eu já fui assim em vários lugares, inclusive, mesmo depois dessa experiência e tudo, que não foi fácil. Eu já estive em vários lugares, por exemplo, falando sobre o tema, né? Porque também eu sou professora de direito e tal. Então eu Dá já aula na Unimeta, né? Dou aula na Unimeta, na Unimeta de direito. E, por exemplo, eu já estive, não sei se por 1 ou 2 vezes, com uma associação brasileira de empresas de venda direta, que inclui aí todas essas marcas de venda direta porta em porta do Brasil, falando sobre esses esquemas financeiros, porque eles também atingem o público que lida com venda direta, né? E isso é uma coisa interessante que eles foram me expor, né? Que na época da coisa da Telex, então, por exemplo, essas empresas de venda direta, aquelas pessoas que vendem com as suas revistinhas, os seus produtos ali, muitas largaram de vender os produtos, abandonaram o negócio para poder fazer o investimento na empresa. Então tem um impacto até no mercado formal. Inclusive eu ia até lhe perguntar, porque, por exemplo, você teve acesso a muitas histórias que muitos jornalistas não tiveram, pessoas não tiveram. Você lembra de um caso assim triste assim que você viu de uma pessoa que lhe procurou e disse: olha, doutor, eu entrei nessa pirâmide, perdi isso? Tive, Williams, eu tive diversos, mas de um deles, cujo nome da moça, nem se eu lembrasse eu diria, mas eu realmente não me lembro porque já se passaram muitos anos.
ela foi ao meu gabinete, ela me contou a história dela e do marido, e era uma história muito triste, assim. Ele era um funcionário de banco, ele alterou o próprio limite de crédito dele lá para fazer o investimento, eles venderam a casa deles, eles perderam tudo. Nossa. E assim, a expectativa que nós tínhamos quando foi ajuizada a ação é que todas as pessoas que investiram pelo menos nos 90 dias antes do bloqueio, porque o bloqueio era necessário para que cessasse o esquema, que essas pessoas receberiam o dinheiro de volta, né? Até porque o que a empresa mesma anunciava é que ela não devia tributos. Quando eu fui para Brasília eu tive em Brasília numa visita para poder conhecer a movimentação financeira no COAF, das pessoas que estavam na liderança do negócio. E eu estive lá, eu comecei a perceber que a coisa era diferente, porque o COAF já havia, por diversas vezes, avisado os órgãos de fiscalização de que eles tinham movimentação muito alta, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente cruzava aquilo com as informações da Receita e as informações de que eles não pagavam tributos. Então, aí eu já comecei a ter a ideia, mas isso já estava ajuizada a ação, de que provavelmente o que eles deviam para o fisco seria mais do que o que a gente aprendeu. Embora fosse uma grande fortuna que foi apreendida, né? Tanto em recursos, em dinheiro, quanto em fundos de pensão, essas coisas, mas nunca imaginei que as pessoas não fossem receber porque as dívidas eram maiores. Eu, inclusive, vi um caso de um senhor, Caio, que ele tinha vendido a única chácara dele por 220 mil reais. Aí inclusive veio até mim para fazer uma matéria, tudo, sabe? Era tão desesperador olhar aquilo, sabe? E assim, hoje... Eu vou dar um exemplo aqui, porque é muito parecido. Falar da Telex Free antigamente era que nem falar do Bolsonaro hoje. Você falar do Bolsonaro hoje, meu Deus do céu. Da Telex Free estava do mesmo jeito. Mesmo. Você falasse da Telex Free, você virava um inimigo do Estado. Né? E eu até me solidarizei por diversas vezes com a Alessandra, por conta dos ataques que ela recebia. Foram muitos, exatamente. Você chegou a ser ameaçada, doutora? Muito. Muito? Muito ameaçada, representada, processada. Eu um dia recebi uma ligação do Procurador de Justiça, do então Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e ele queria falar comigo, muito gentil. E ele falou para mim, não, eu quero falar com você porque eu estou lotado de documentos de representação contra você aqui, eu não tenho espaço físico mais para colocar. Eu falei, eles entraram no lugar errado, né? Porque eles têm que me representar no MP do Acre. Aí ele pegou e falou, olha, Alessandra, eu vou indeferir isso tudo aqui porque não é daqui. E eu não tenho nem como mandar isso para aí, porque eu não tenho mais espaço físico para colocar. E aí começou, e assim, teve um episódio lá de uma adulteração de uma foto. Eu não sei se vocês se recordam disso, e era uma pessoa com a face toda mutilada por faca, e que diziam que era eu. Eu não cheguei. Que a minha família viu, minha mãe viu, né? Minha mãe já não era novinha, embora ela diga que é nova pra caramba, mas ela é bonita mesmo. Mas assim, foi muito ruim. Nossa, foi muito ruim, assim, sem nenhuma privacidade. A sua família acreditou naquela foto em primeira instância? Me ligaram desesperados. Eu tinha amigas de infância que ligavam no meu celular desesperada, chorando, e eu falava com ela falava, não, mas você tá viva? Eu tô falando com você. Então, uma pessoa desesperada, assim, amigas desde oitava série, quinta série, sexta série. E o que mudou depois disso? Depois de toda essa repercussão, depois de que tudo cessou? Eu acho que o efeito mais pedagógico da Telex foi para o público brasileiro compreender que dinheiro não é fácil de se ganhar. Não se ganha dinheiro fácil. Eu tenho um lucro aí de 100% ao mês. Cuidado. Né? Tem alguma coisa errada com isso. Me prometeram lucratividade 200%. Cuidado. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado num país em que ainda nós não temos economia doméstica e nem economia financeira no ensino público, e eu espero que nós tenhamos no público e no privado, né? Eu acho que quando tivermos uma revolução na educação, é de fundamental importância que a gente aprenda desde cedo a lidar com dinheiro, finanças, negócios, empreendedorismo, né?
isso tem que estar no currículo, mas eu acho que o aprendizado mais doloroso, porque muita gente não merecia perder aquilo que investiu, de fato, até porque não tinha formado rede ainda. Muita gente foi ludibriado, né? Muita gente muito humilde, que não tinha condição de compreender a ilicitude daquilo, né? Mas eu acho que o aprendizado que fica é cuidado, né? Não tenha almoço grátis. Desconfie, porque ganhar dinheiro é muito difícil. Inclusive, eu tive, se eu não me engano, foi ano passado, foi ano retrasado, você chegou a lançar um livro, né? Foi. Que inclusive eu tive lá no auditório do Palácio da Justiça, não foi? O livro, na verdade, é a minha dissertação de mestrado. Agora, daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, provavelmente deve sair da minha tese de doutorado, que eu estou fazendo agora, o doutorado. Aquele foi do mestrado. Do mestrado, né? Mas assim, eu acho que de todas as coisas, e hoje eu já conversei com muita gente da Telex Free, por exemplo, que investiu e que chega para mim e diz claramente: nossa, como eu fiz uma besteira. Foi 1 minuto de besteira. É aquele minuto que a gente chama o minuto de vacilo. Então assim, por exemplo, muito taxista que na época eu pegava e um pouco depois também falava para mim: meu Deus, eu troquei a minha placa de táxi. Que, gente, hoje não vale muito, né? Que é o Uber, é aplicativo e tal, né? A concorrência chegou. A concorrência chegou, vocês viram que o mototaxista está em extinção, né? Vocês vejam que as profissões vão se adequando à tecnologia, né? Infelizmente, muita gente perde emprego com isso, em tudo, perde trabalho, mas muitos depois disseram para mim: nossa, foi 1 minuto de besteira. E deixa eu entrar agora no outro assunto, já, para a gente já aproveitar também. Não, deixa eu te interromper aqui. Claro. Deixa eu te interromper aqui. Ainda sobre a Telex Free, essas pessoas que tiveram dinheiro retido e que ainda estão por receber. Nunca vão receber. Nunca vão receber? Nunca vão receber. O dinheiro retido, então... Eles devem muito mais do que o que está retido. Por conta de não bater com a Receita. Vai ficar sempre acima. A Receita, acho que até já pegou esse dinheiro já. Ixi, então já... Eles deviam muito. Eles deviam... Por exemplo, nós aprendemos na casa em dinheiro, na época, 700 milhões. Nossa. Eu, há pouco tempo, ouvi dizer, há uns 2 anos atrás, eu ouvi dizer que a dívida era de 2 bilhões. Mas não, foi uma coisa que um membro do Ministério Público contou essa história para mim. Eu não vi isso em autos, então não posso dizer que é certeza absoluta. Mas, assim, a dívida era em bilhões. Aí vocês imaginam? Gente, tem nada pior nesse Brasil do que dever para a Receita. Tem não. É verdade. É melhor dever para qualquer inimigo. Tem gente que se matou, cara. Tem gente que se matou. Não, isso que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, que a mídia descobriu, mas deve ter pessoas aí que nunca, porque até porque tem no Código de Ética do jornalismo se utiliza que eu, por exemplo, eu me nego a escrever qualquer linha que seja de pessoa que tirou a própria vida. É muito triste. É muito triste, né? Então, teve muita gente que deve ter chegado a essa situação, né? E assim, a gente tentou muito, veja bem, nós tivemos audiências, inclusive, formalizadas por meio de documentos, as propostas, para que eles devolvessem o dinheiro dos que investiram nos 90 dias antes do bloqueio. Eles não aceitaram. Porque eu já estaria satisfeita aí. Porque o resto fez rede mesmo. Estava participando da pirâmide. Quem investiu nos 90 dias não tinha feito rede ainda. Olha só. Quem estava, então, com dinheiro retido, que não vai mais receber. Quando você vai acumulando patrimônio, dinheiro, e você não declara esse dinheiro, o leão no ano seguinte vai comer um pedaço maior ainda. E se você não tem com que pagar... Então a Receita já cautela esse dinheiro e você não vê mais, certo? Acabou. Mas a dívida continua aberta por conta do que ela tinha, do que seria crédito, né? Por receber, que não vai mais. Não. E a dívida sendo maior, o débito continua aberto para aquela pessoa? Não, eu não entendi. A dívida para quem? Para o investidor? O investidor. Ele deve mais do que ele tinha. Para a Receita. Entendeu? A dívida continua. Ele tem que pagar a Receita. Então, você vê, tem né? gente que está enrolada, vai ficar enrolada aí o resto da vida. Não, mas tem prescrição também, né? Tem prazo tem? prescricional. Se eu não me engano, é 5 anos. 5 anos. Não, tem mesmo prazo que prescricional, mas tenha mesmo prescrição, assim, durante 5 anos. É um dinheiro que não volta nunca mais. Não volta, gente. Não Doutora, vamos entrar num assunto aqui interessante, que inclusive é bem atual agora, né? Que é essa questão do aumento, né? Abusivo, que eu até chamo, né? Do combustível, do gás. Tem a questão, isso aí eu quero que a senhora comente, que eu quero que você comente depois, mas
Tem um que eu quero em especial, inclusive eu já tive a oportunidade de lhe perguntar, mas não assim, num bate-papo, né? Em rede, de podcast. A questão de quando você chega para abastecer o carro no posto de gasolina, o pessoa da bomba pergunta para você, você vai abastecer como? No dinheiro, no cartão de crédito ou no débito, né? E eu observo que é cobrado valores diferentes relacionados a essas formas de pagamento. Perante a lei, o proprietário do posto, ele pode fazer isso? Todo comércio pode fazer isso. Todo comércio pode fazer. Nós temos, desde a época do presidente Temer, uma norma, se não estou enganada, era um decreto, acho que ainda é um decreto até hoje, não virou lei, é um decreto, não foi legislado, depois em lei ordinária, que estabelece que essa diferenciação é possível. Ao longo dos anos, na verdade, essa diferenciação ela não era admitida muito pela jurisprudência dos tribunais, né? Mas não havia, de fato, nenhuma norma assim, que dissesse de modo contundente que havia uma irregularidade nisso. Porque, veja bem, o cartão de crédito, o empresário que recebe no cartão de crédito ou de débito, uma parte do dinheiro dele é para a bandeira do cartão. Isso. Né? Então, ele pode perfeitamente fazer um preço, até porque tem norma jurídica expressamente prevendo isso, fazer um preço diferenciado e você pode, inclusive, ter um desconto pelo valor à vista em dinheiro. Perfeitamente possível. Ele repassar a cobrança da bandeira do cartão, da maquininha lá, para o cliente, né? Hoje isso é legal. Eu lembro de quando isso aconteceu no governo Temer. Acho que foi a lei do dia 17 ou 27 de julho. Na época do Temer. Mas eu lembro dessa lei aí. Eu vou ser bastante honesta com vocês. Isso foi um baque para as operadoras de cartão, tá? Eu até gostei. Porque é um baque para elas. Porque, na verdade, é o seguinte. Você chega num comércio... eu fico muito desconfiada quando o comerciante diz para mim que se eu quiser pagar à vista e no dinheiro, não tem desconto. Por quê? Porque eu sei que tem um custo infinitamente maior para eu pagar no cartão. O custo é dele, ele embute no meu preço. Então, os bancos, inclusive, não gostaram dessa norma. Curiosamente, vários da área do consumidor brigaram por causa disso, né? Acharam que não era justo e tudo. Mas quando eu vi a insatisfação dos bancos, eu entendi. Porque, na verdade, você cria uma outra opção de circulação de moeda e que não passa pelo cartão de crédito. Né? E agora então com o Pix, agora é inevitável, né? Esse Pix ficou até bacana agora para a questão Pix é maravilhoso, né, gente? Agora, não é possível que vão querer taxar, que eu já ouvi, inclusive, já li algumas linhas. Já, mas isso é suicídio, né? A pessoa que fizer isso hoje é a mesma coisa de você tentar levantar novamente tributos sobre movimentação financeira ali de cheque, cartão e tudo, né? Lembram disso? Inclusive tem um internauta aqui que ele está perguntando, o Maurício, né? Ele está perguntando assim, Williams pergunta para a doutora de quem é a responsabilidade para discutir os aumentos abusivos do gás e do combustível em geral e da energia elétrica. Ele disse que está perguntando isso porque todos acham que é da responsabilidade do Ministério Público. Eu vou dar uma notícia muito ruim para os consumidores. Infelizmente, a política de preços do Brasil hoje com relação a derivados de petróleo é vinculação ao dólar. Calixto, inclusive, falou isso aqui. Eu lamento dizer que não há o que fazer, tá? Então, assim, o preço varia conforme o dólar. Infelizmente, a gente não tem visto um recuo do dólar, né? Nós estamos num momento ainda no Brasil de crise, agora veio a pandemia. Então, assim, o consumidor brasileiro tem que compreender e olha que no Acre, diferentemente de vários estados, nós já fizemos uma investigação para averiguarmos se haveria uma abusividade no percentual de lucro dos postos. Averiguando toda a cadeia produtiva, inclusive a distribuição. Com nota fiscal e tudo, esse procedimento levou quase uns 2 anos, porque foi feita uma análise técnica por técnicos do Ministério Público sobre isso. Lamento dizer a todos que a margem de lucro deles, para que eu pudesse levar ao judiciário uma possível abusividade, não foi detectada. Estou me referindo aos postos de combustível e à distribuição de combustível, tá? E a margem dos postos, inclusive, ficou entre 12% e 15% no máximo.
Então, assim, não há nada que eu possa, não há nenhuma norma jurídica que eu possa fazer uso, da qual eu possa fazer uso para eu alegar uma abusividade disso. E o que acontece que ficou mais difícil, e eu acho que os consumidores precisam compreender, porque assim, primeiro, poucos setores aqui em Rio Branco, eu falo por Rio Branco, são mais fiscalizados que posto de combustível. Então a arrecadação do dono lá do posto está pequena e o poder de compra do consumidor está pequena também. Está pequeno também, mas é óbvio que tá. Eu punho a gasolina no meu carro, hoje em dia eu ponho álcool. Né? Porque tá muito caro. E ainda assim acho álcool extremamente caro. E acho que tem que mudar a política de venda de álcool no Brasil, tirar o álcool da produção obrigatoriamente pela distribuição, deixar os produtores de álcool venderem o álcool diretamente. Aqui na região norte, então, o preço do álcool aqui é abusivo. Lá para baixo você compra álcool de 3 e pouco, R$4. Né? O nosso álcool aqui tá quase... extorsivo o preço. Mas o que os consumidores precisam entender é que, primeiro, que a gente tem uma fiscalização permanente sobre fraude, qualidade e quantidade. Então, assim, dono de posto já foi denunciado, gerente de posto já foi denunciado, a ANP vem aqui permanentemente comigo, faz operações junto com o PROCON. Agora nós... Teve uma recentemente, né? Teve uma recentemente, porque agora também nós habilitamos aqui no Acre... com esse governo agora, nós fizemos um curso e habilitamos o IPEM daqui para fazer essa fiscalização, então eu não dependo mais de uma logística tão pesada quanto era para fazer isso. Então, a fiscalização com relação ao cumprimento das normas de qualidade, de quantidade, tudo, e o aspecto criminal, isso é permanente com os postos de combustíveis. A questão é do preço, e o preço foge ao controle. Primeiro, porque isso aqui é um país em que o preço é livre. Né? Nós somos um regime capitalista e há liberdade econômica. Quem precifica é o comerciante. Quem precifica é o comerciante. Nós já apuramos cartel também, gente, tem variação. Então você pode pegar assim, Alessandra, mas tem 10 postos que o preço é o mesmo, mas tem um monte de outros que não é. Então não tem como formar cartel. Não tem como formar cartel, tá? Porque teria que ser 100%, né? Um acordo que deixasse claro que, olha, o preço oscila sempre do mesmo jeito e é o mesmo preço. Não tem. Inclusive eu vi que... Legalmente, viu, Willamis? Porque assim, no senso comum é muito difícil de explicar isso ao consumidor. Né? O que é especificamente um cartel, explicar. E aí eu quero pôr para vocês uma outra coisa que essa me incomoda mais do que todas as outras, que é o seguinte: com a dolarização do preço do combustível, o que aconteceu é que a fiscalização sobre possível não repasse, e é o que eu verifico, tá? Não repasse imediato da redução do preço, porque às vezes ele reduz, raramente ele reduz. Ele reduz. Teve uma redução já esse ano. Teve, mas assim, raramente a gente percebe que a redução é tão rápida quanto o aumento. E eu lamento dizer que, pelo modo como a política está construída, que é essa vinculação ao dólar, fica praticamente impossível eu verificar, por exemplo, o dono do posto de combustível, ele comprou, vamos supor aqui, gasolina a R$3, R$4, ele comprou. Está lá no reservatório dele a R$4, nos tanques dele. Vem uma queda de combustível, ele ainda tem lá. Muito provavelmente, ele não vai repassar aquela queda imediatamente. Sim. Né? Porque ele comprou mais caro. Nesse aspecto, ele não está errado. Ele não está errado nesse aspecto? Não, porque veja bem, ele comprou num outro valor. Mas, cara, ele tem que ter o lucro daquilo que ele comprou. Agora, vamos supor que ele compre no momento de queda e vem o aumento e o combustível que ainda está lá, ele já aumenta, aí é uma conduta lesiva. Interessante isso que você está falando, porque é o que muita gente questiona, dizendo, porque teve uma queda na redução do combustível, mas não chegou até a bomba, não chegou. Dificilmente chega. Justamente porque ele comprou... Veja que o governo federal reduziu tributos sobre o diesel. Nós estamos até com uma investigação para ver tecnicamente qual é o impacto disso, e vocês devem ter percebido que não foi impacto nenhum, que não chegou ao consumidor. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que esses dias eu ainda escutei uma reclamação do governador aqui do estado do Acre com relação à questão do combustível para aviões, que ele reduziu o ICMS. E a passagem não reduziu. E ela não vai reduzir por causa disso. Por que ela não vai? Porque não é esse aspecto, é só essa peculiaridade regional
que compõem o preço da tarifa, da passagem. A passagem ela é constituída por o aspecto de formação do preço do transporte aéreo, o tributo sobre o combustível aqui para as aeronaves é irrisório, o tributo local. Então, tem 10 outras coisas que a gente tem que levar em consideração na formação de preço da passagem. Uma logística de todos os estados. De todos os estados, e aí você pega, nós ainda estamos num lugar onde as aeronaves, isso a gente já discutiu, já brigou, então eu estou falando com vocês, porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo a tentar informar para as pessoas que têm um senso comum e não têm um senso jurídico, e portanto não tem nem obrigação de saber isso daí. Mas o fato é que a gente já teve embates seríssimos junto à agência reguladora do transporte aéreo, já mudando aqui um pouco, mas mesmo assim dentro dessa ideia de abusividade, porque o que acontece é que a formação de preços da tarifa do transporte aéreo também, ela não tem uma ligação direta com esse valorzinho do combustível que a aeronave abastece aqui no ar. Isso é irrisório diante do mercado, que é o mercado nacional, que você vende pela internet, que você altera o preço. Se 10 pessoas procurarem aquela passagem, a passagem fica super barata. Se 100 pessoas procurarem, vai aumentando. Então, assim, os preços podem mudar a qualquer momento, né? Então, a composição é completamente distinta daquilo que o senso comum imagina que seja. O que, na verdade, a gente precisa entender é que o Brasil precisa, de fato, sair do momento de crise que vem vivido há muitos anos, né? Nós estamos numa maré de crise que não é só brasileira, né? A América quase toda, e a América do Norte saiu agora há pouco tempo da crise, está saindo, e nós que somos mais pobres ainda demoramos um pouco mais, e que na verdade o que mais acontece é que nosso bolso está cada vez mais apertado, o que a gente ganha dá cada vez menos para fazer o que a gente fazia há 2 anos atrás. Inclusive o Maurício, que fez essa pergunta relacionada à questão dos preços, né? Ele pergunta se, no caso, os deputados federais e senadores não podem fazer algo a respeito, né? Não tem. Não só tem. Se a gente mudar, veja bem, a Petrobras, só se a gente mudar uma política da Petrobras que, por sua vez, estabelece, porque ela não é vinculada diretamente, né, ao Congresso, mas ela tem uma política internacional, quer dizer, e a Petrobras, na verdade, acabou, eu entendo desse modo, já conversei com alguns especialistas, que essa mudança é porque, na verdade, antes disso, a Petrobras suportava os prejuízos. Exatamente. Tá? Então, lógico. Aí o buraco ficou enorme. O buraco ficou enorme, entendeu? Como que você vai dizer que você produz combustível aqui, que você vende combustível, que você importa combustível num mercado que é global, entendeu? E que você estabelece um preço aqui que é para poder o consumidor ficar satisfeito, porque o governo precisava disso. Então, na verdade, existe um certo populismo nessa política aí do combustível. Agora, uma coisa que eu já tentei pedir para alguém colocar na minha cabeça isso assim, para encaixar, e não conseguiu ainda. Por exemplo, o preço da gasolina chega aqui, nós estamos pagando o quê? Quase 6,36. 6,36, né? 6,25. E aqui, ao lado do Brasil, aqui, colada, 248 quilômetros daqui da capital, tem a Bolívia, que a Petrobras vende a gasolina daqui brasileira para lá, a um preço que chega a praticamente R$1,90, no máximo R$1,50. O Rio, eu acho que é o maior produtor, a bacia do Rio é a maior produtora, se eu não estou enganada, de petróleo no Brasil. Não tem lugar de combustível mais caro que no Rio de Janeiro. Então, que ela fica lá dentro. Meu Deus, não tem como explicar aquilo ali. Mas tem explicação. A gente conversa com todos da agência reguladora e tudo, né? Da ANP e tudo, que dominam a questão de mercado e tudo. Tem explicação. O negócio é que é maior do que nós, porque é uma questão do dólar e o dólar não tem caído. Eu me lembro, alguns anos atrás, do dólar a 1,80. Fomos felizes, né? Não, a gente já foi feliz. Eu já fui feliz na época, era 1 por 1. Quando era 1 por 1, exatamente. Né? Que surgiu o real, era 1 se você for hoje ali na Bolívia, já e aí ia nós citar vamos. isso.
E não vamos ficar fazendo festa com isso não, porque se você for ali na Bolívia, agora saiu inclusive uma pesquisa sobre a Venezuela também, não sei se vocês viram aquilo, que a maior parte da população da Venezuela está abaixo da linha da pobreza, né? Saiu agora uma notícia essa semana. É tanto que está tudo aqui. E não vamos falar também da Bolívia não, porque eu e nenhum de vocês aqui quer mudar ali para a Bolívia e virar cidadão boliviano, né? Então, assim, nós temos que resolver os nossos problemas, especialmente de desemprego da população brasileira, né? De uma renda muito pequena, de um salário mínimo que ainda é muito pequeno, né? Enfim, temos que fazer uma seríssima reforma tributária, uma reforma política e tudo. Mas o fato é o seguinte, se você for ali na Bolívia, por exemplo, hoje você vai encontrar os bolivianos fazendo compra no Brasil, porque a moeda deles, hoje, ao invés do brasileiro ir para a Bolívia, entendeu? São eles que estão ali fazendo compras nos supermercados e tudo mais. Porque se botar na balança a qualidade dos produtos importados, né, deles lá, tudo xing-ling, né, falado, e a qualidade dos nossos produtos aqui, é melhor eles virem de lá comprar aqui e levar para lá. Com certeza. E aí, assim, né, gente, vamos falar a verdade, assim, o mercado brasileiro, com todo isso que a gente sente, com a nossa perda do poder aquisitivo, que eu acho que isso é o que é pior de tudo, com o número de desempregados, né, no Brasil, acho que a questão do desemprego no Brasil, ela é urgente, mas assim, o mercado brasileiro hoje é um mercado ainda muito organizado, né? Você percebe assim, nós mudamos, vocês viveram, não sei você, mas nós vivemos a década de 80. Sim. Né? Cheguei só ao final. Ou a gente comia aquela bala soft. A gente andava no bagageiro do carro sem cinto de segurança. Exato. Quem estava na frente. A pampazinha que a gente andava em cima. Os brinquedos não tinham. Hoje os brinquedos têm selo e classificação de idade. Então, assim, o mercado brasileiro melhorou em termos de qualidade profundamente. Hoje um estrangeiro vem no Brasil, ele acha produto orgânico. Então ele vê um mercado estruturado, coisa que você vai ali. Então não dá para fazer essa comparação também. Porque aí você vai para a Bolívia ali, você não vê nada disso, né? Inclusive, você publicou na sua rede social recentemente, que eu achei bem interessante também, e quis trazer essa informação, porque a gente geralmente faz alguns cortes de temas que tragam de relevância, e esse eu vi que foi sobre a questão da decisão da Agência Nacional de Saúde, que ela definiu que o plano de saúde individual deve ficar 8,19 mais barato. Explica pra gente isso. Na verdade é o seguinte, no ano passado, na pandemia, e isso acho que aconteceu com quase todo mundo, as pessoas deixaram muito de fazer procedimentos, inclusive procedimentos cirúrgicos eletivos, para você não se expor a uma situação. Então, quem ia ao hospital e quem usava plano de saúde, usava porque estava precisando do mesmo. E os planos individuais e familiares, eles são planos cujo aumento é regulado pela Agência Nacional, a ANS. Os coletivos não, tá? Os coletivos têm um outro critério de aumento chamado sinistralidade. Então, por exemplo, quanto mais velho vai ficando o grupo coletivo ali do plano, quanto mais eles usam o plano, maior é o aumento no ano seguinte. Os individuais não, eles são controlados. Eu, por exemplo, sou consumidora de um plano individual de saúde. E eles são controlados pela ANS. E o que aconteceu é que a ANS verificou que nós pagamos, inclusive houve um aumento, que eu até gostaria que a ANS revisse o aumento, né? Porque agora chegou à conclusão de que nós não gastamos e pagamos mais caro e eles vão ter que reduzir. Mas, de qualquer modo, foi por conta da pandemia, pelo não uso, pouco uso dos serviços de saúde no ano da pandemia. Inclusive, vamos mudar um pouco aqui de assunto, porque é um dos assuntos que eu estava querendo falar também, que você, durante um tempo aí, começou a entrar em algumas polêmicas, né? Questão de postagem de rede social, posicionamentos, que eu acho que, independentemente da pessoa ser pública, ser uma autoridade, ela tem o pensamento dela e eu acredito que deve ser respeitado. Não é porque a pessoa exerce É que nem eu trouxe aqui acho que é seu colega, você deve conhecer, o Dr. Jordani Dourado. Sim, meu amigo. Trouxe ele aqui, meu amigão também, desde a infância a gente se conhece, batemos um papo legal. E ele até falou uma coisa interessante para mim, Williams, eu tenho o meu direito de ir para a rede social falar o que eu quiser, expressar o que eu quiser, porque eu sou um cidadão comum como qualquer outro. Não é porque eu sou uma autoridade constituída pelo Estado que eu não vou deixar de opinar. Eu achei. E ele é muito assim, eu até digo que ele parece muito contigo. Ele é diferenciado.
é diferenciado dos demais magistrados, das demais autoridades. Bem, Caio, Sim. e sem querer puxar saco aqui, eu não preciso disso. Ele é meu amigo. Ele mas escreve tão bem, né? Ex- Ele escreve tão bem, Pois- corretamente, com pontuação. Pois o é. livro que ela escreve, Aí, por exemplo, ó, alfineta mesmo. você publicou recentemente que se não acha normal ler e saber, que inclusive é público e notório. Inclusive teve um fato aqui que eu não gostaria de comentar, mas vou comentar. Teve uma criança hoje lá da Cidade do Povo, de 5 meses, que entrou lá no pronto-socorro. Vítima de foi violentada, vítima né? de violência Sexual. sexual, né? Olha só, isso hoje, né? De 5 meses. Então, assim, na minha opinião, eu sou completamente favorável à pena de morte no Brasil. Eu tenho isso é uma opinião minha, que me cabe a mim, né? E aí, você escreveu dizendo que não acha normal ler e saber que crianças são vítimas de violência dentro de casa. Violência, nós estamos falando aqui de uma correção dessas, né, agressão daquelas que deixam a criança. E é a favor da prisão perpétua. Você acha que isso mudaria o conceito do criminoso? O momento da questão do combate ao crime no mundo, e não só aqui no Brasil, mas no Brasil um pouco mais pela nossa desigualdade, pela falta de oportunidade de trabalho também, e pior do que isso, pelo fato de que há uma corrupção estruturada no Estado brasileiro. O momento do Brasil é um momento muito difícil, do direito penal também. Então, por exemplo, você pega o Código de Processo Penal nosso, que é um código da metade do século passado. De 44, né? Isso. E ele ainda vem dizer que a razão que eu tenho para tirar um cidadão da rua antes da condenação dele é manter a ordem pública. Né? E aí ou então a justificativa ele não tem moradia, então ele vai fugir. Veja bem, o rico não vai fugir. A criminalidade que nos interessa, que hoje a gente chama do direito penal de segunda velocidade, que é a criminalidade econômica, organizada e tudo, esse código não serve para eles. O brasileiro precisa entender que a lei penal e a lei processual penal brasileira, essas duas leis, elas são para penalizar os pobres. Elas servem aos pobres. Eu não tenho justificativa. Você faz uma coisa mirabolante para poder manter alguém preso ou pelo menos para mantê-lo afastado do cargo de onde ele é processado por desvio de recursos. A legislação não é feita para esse cidadão. A legislação é feita para os pobres. Para punir pobre. Para punir os pobres, né? E não bastasse isso também, você tem ainda uma dificuldade muito grande de discutir violência num país, porque você não pode discutir violência separada de um outro conjunto de fatores, né? Não tem como você discutir violência se os nossos filhos não têm escola, por exemplo, em tempo integral. E eu não estou me referindo, estou me referindo especialmente aos filhos das famílias vulneráveis que estão aí reféns de gangues, de facções, de briga. Então, você já sabe isso, isso é descrito, as autoridades sabem isso, aqui é o ponto que briga o fulano com a facção tal, com a B e tudo. Então, vejam bem, como que eu tiro essas pessoas da violência? Como é que eu debato violência em primeiro lugar? Primeira coisa, eu tenho que fazer uma revolução na educação deste país, onde a educação seja mais interessante do que qualquer outra coisa, inclusive do tênis Air Jordan de R$ 1.500, que aquela criança na periferia que não tem janta, ela sonha em ter aquele tênis e ela prefere buscar o crime organizado a ir para a escola, até porque a escola é ruim, a escola é defasada, a escola morreu, o professor está ali desmotivado, sem salário, com medo. Então, assim, é preciso pensar em combate à violência pensando em revolução da educação. Ou seja, mesmo que tivéssemos escola de tempo integral, a grade de ensino precisaria mudar gigantescamente. Totalmente. Eu tenho que colocar essas crianças no mundo do, primeiro, esporte, fundamental, outro, tecnologia e ciência. E economia. Isso tem que mudar. Essa escola que te ensina matemática, Teorema de Pitágoras, e só quer isso de você, essa escola morreu.
Então, se você pegar países de primeiro mundo, Finlândia e outros países que fizeram isso, se você pegar uma Coreia do Sul, comparar a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que eu já até fiquei sabendo, que eu nem sei se aquilo é fake news, que tem um dia da Coreia do Norte que ninguém pode rir, né? Porque tem que comemorar a morte do líder lá. Nem sei se isso é verdade, mas não duvido de nada naquele lugar. Mas, de qualquer modo, se você pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, o que fez da Coreia do Sul, que era na década de 80, 70, ali, um atraso total, e da década de 70, final de 70, 80, 90, virou um país de primeiro mundo? Revolução na educação e na tecnologia. Não tem outro jeito. Ao mesmo tempo, Ilamis, na maior parte desses países, especialmente países que não têm, por exemplo, um histórico de não violência, por exemplo, para um suíço, um finlandês, você explicar para o cara que a gente mata por causa de um celular, ele não vai compreender. Você explicar para o cara que você vai lá no supermercado, paga o teu produto, deixa o dinheiro lá e vai embora, porque não tem ninguém para te atender, é self-service, você vai ali e faz, ele não vai entender que aqui no Brasil, se ele fizer isso, ele está perdido. A gente não pode fazer isso porque o comerciante vai falir. Que a gente vai levar e não vai pagar. Eu já vi uma matéria da Finlândia, de que foi assim, a matéria do ano, porque naquele ano, especificamente naquele ano, não lembro qual, mas teve um policial que foi obrigado a efetuar um disparo contra uma pessoa lá que estava cometendo um crime. É gravíssimo, né? Mas aquilo era um absurdo para eles. Nossa. Um absurdo disparar arma de fogo. Porque é um lugar onde isso não acontece. Aí a polícia teve que efetuar um disparo contra o meliante lá. E aí, aliado a tudo isso, nós precisamos compreender que em sociedades como a brasileira, não dá para você simplesmente abolir o direito penal. Ah, não podemos punir ninguém, não podemos ter prisão perpétua, menor tem que, pode matar, 3 anos depois, no máximo depois de 3 anos ele está solto. Nós temos que compreender que, paralelamente a essa revolução na educação que nós temos que fazer no país, na ciência, na tecnologia, e o investimento, inverter a pirâmide do investimento brasileiro em educação, né? A gente gasta muito mais com a universidade do que com as crianças, e os países que fizeram a revolução fazem o contrário, né? Então todo mundo está qualificado para ir para a universidade onde quiser, né? Então, e a universidade não é aquilo que é a maior preocupação do Estado. A gente gasta muito mais com a universidade pública do que com as crianças. Então, a nossa pirâmide tem que ser invertida. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar com esse discurso de que, ele matou, tadinho, ele é humilde, ele não pode ficar preso muito tempo. Eu fui promotora criminal e, durante esse tempo, um dos meus réus, eu dou sempre esse exemplo aos meus alunos, pouco tempo depois eu encontrei com ele no supermercado, era um roubo até, e ele me encontrou no supermercado e perguntou se eu me lembrava dele, ele estava fazendo compras junto comigo. O que vão dizer pra mim assim, não, mas ele tá ressocializado. Eu falei, não sei se ele tava ressocializado, porque o tom dele comigo era de ameaça. Entendeu? Então, assim, não dá pra dizer que tem gente que pode ficar solta. Que tem crimes que é admissível que um pai, um padrasto, uma madrasta, uma mãe matem um filho e que essas pessoas voltem pra conviver com gente na sociedade. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora tá falando, então, que como o trajeto de vida dessa pessoa, desde a infância, porque a educação foi ruim, né? A história de vida foi ruim, os pais também tiveram educação ruim. Quando ela chegou na fase adulta, ela não tem mais condição de ficar em sociedade, ela tem que ficar presa. Não, Caio, eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando que determinados crimes, não estou falando pessoas, né? A gente não pode levar o direito penal para a ideia de que, eu tenho que punir a pessoa, não, eu tenho que punir o crime que a pessoa praticou. Mas o que eu quero dizer para você é que determinados crimes deixam evidente que a pena no Brasil é muito pequena. Dentro de que você está falando, por exemplo, vamos dar um exemplo. É dado um discurso já há muito tempo que, por exemplo, por conta da educação que o cidadão teve, porque nasceu na periferia, porque nasceu muitas vezes num lugar sem condição, não teve educação, vai virar marginal, vai chegar na sociedade, vai matar, vai cometer crime. Eu conheço juízes que melhor foi ministro,
o ministro que é negro, o Joaquim Barbosa é um exemplo. Nós temos, inclusive, um outro magistrado aqui que hoje é desembargador, que a mãe dele era feirante lá no Aeroporto Velho, num bairro muito conhecido aqui. Hoje ele é desembargador e não se tornou criminoso. Isso é um absurdo, não se tornou criminoso. Você dizer que a pessoa, porque tem origem humilde, ela tá fadada a ser bandido. Isso é uma coisa louca. A Suzane Ristoff, por exemplo, que riquíssima. Nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de ouro. Olha o crime. Nem precisava bárbaro. ter matado os pais para continuar rica. Para continuar rica, não precisava, né? Ou seja, foi um crime que chocou e que a gente não pode amputar numa pessoa porque ela nasceu numa classe pobre ou numa classe menos favorecida. Ela vai... E assim, o Brasil tem 2 grandes gargalos de violência, que eu não vou falar da corrupção, que essa daí é o pior de tudo, é o nosso grande câncer, né? A corrupção, mas desses crimes cotidianos dos quais nós somos vítima diretamente, ou no patrimônio, ou na vida, enfim, nós temos 2 gargalos que eu reputo muito sérios, que é o combate à violência contra a mulher, né, gente, que é um troço muito sério, e a criança. E eu ouso dizer que eu acho que as crianças brasileiras estão muito desprotegidas dentro de suas casas, porque os casos que nós temos visto mais recentemente, gente, isso chega na mídia, um ou outro, de violência envolvendo criança, e violência muito grave, são indicativos esses casos de que, de fato, o sistema de justiça e o direito penal em si não tem dado conta de proteger as crianças dentro da casa delas, né? Eu fui promotora criminal há muito tempo e teve uma época que os nossos crimes eram só estupro envolvendo criança. E aquilo é a certeza de que tem algo muito errado na sociedade. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu acho, um pensamento meu também, uma pessoa que violenta uma criança de 6 anos, 5 anos, 1 mês... Ele vai voltar para a sociedade? Não tem como socializar um Não, cara e a desse. galera que fala que isso é doença? Também não é doença, isso é sem vergonha, isso fala uma pisa bem dada, meu irmão. Sabe? Porque assim, é muito fácil dizer que é doença quando não é com o teu que está lá. Quando não é com o teu filho, quando não é com o meu, quem vai preso sou eu. Porque não adianta, você não consegue. É um sentimento. É um sentimento. É o instinto. É o instinto do ser humano, paterno, né? E aí tá. E quanto à questão do Código Penal. Por que você acha que não existe uma reformulação hoje? Por que os deputados Porque federais uma reforma do Código Penal, igual a uma reforma eleitoral e política especialmente, atinge diretamente quem é dono do poder no Brasil. Os políticos. Ou seja, é contra o próprio sistema. É contra o próprio sistema. Nós vamos legislar contra eles? Eles vão legislar contra eles? Porque o Código Penal para eles está ótimo. Quando é que eles se sentiram incomodados com o Código de Processo Penal e uma ou outra lei ali? Quando, primeiro do Mensalão e depois da Lava Jato. Que eles estão conseguindo destruir. Então, assim, o pior de tudo neste país é você imaginar que o combate à corrupção no Brasil não é possível porque quem cuida do galinheiro é o lobo. Né? Quem cuida do galinheiro é o lobo, então é muito difícil. E é muito triste ver isso, porque assim, você acaba não tendo esperança, porque se você pegar, por exemplo, os esquemas grandes de corrupção neste país que existem, e os pequenos, e a corrupção do varejo, que também é uma realidade, tudo, essa corrupção é a que tira a escola dos nossos filhos mais menos abastados da sociedade, é a que tira o medicamento do posto de saúde. Teve inclusive uma lei que, cara, tem hora que a gente assim dá um branco na gente. Essa lei que foi criada agora, que a pessoa, quando ela... Lei de stalking? Não, quando você comete um crime, você pode ir lá no juizado, aí você fica perante o juiz, aí ele julga se você vai preso ou não. Ah, não, é audiência de custódia. Audiência de custódia. Deu um branco aqui. O que a senhora acha dessa... O que você acha dessa a audiência de custódia, na verdade, é uma audiência física, né? É física, mas já era um procedimento que existia no papel. Só que no papel você tinha uma demora maior para apreciar a situação daquele cidadão que foi preso. Eu confesso para você que a audiência
o cidadão brasileiro, o senso comum brasileiro olha para a audiência de custódia com a mesma indignação que alguns operadores do direito. Porque, assim, não há... já houve, inclusive, discussões sobre o que a gente faz para poder resolver o sistema carcerário. A gente solta. Ué? Mas e o problema nosso da sociedade? Pois é, que é né? o que eu escuto de muita reclamação dos policiais militares. Que, por exemplo, ele prende o cara que está vendendo tá ali na boca de fumo, é pego, aí prende. Aí o cara vai para audiência de custódia. Chega lá, o cara foi pego aí com 10 trouxinhas, solta ele. Aí, no dia seguinte, vai lá, o policial, tá o cara de novo lá. Aí cria-se uma revolta tanto... acredito, como você está dizendo, para o judiciário, quanto também para as autoridades policiais que cansam de prender o cidadão, que eu já ouvi diversas reclamações em relação a isso, por conta dessa... Prendeu o mesmo cara 10, 15 vezes. Não teve agora, recentemente, aí, até um amigo que me contou isso, entraram na minha empresa, roubaram, o mesmo cara entrou várias vezes. Sim, teve. Entendeu? Então, não, assim... e olha, tem cara que já aconteceu, né? Armou uma arapuca lá pro ladrão entrar, ladrão morreu, e quem se enrolou foi o dono. Sim, eu vi essa também. Quem se enrolou foi o cara então, assim, ao mesmo tempo que nós temos que ter mecanismos de solucionar este nível, não tem crime zero, sociedade crime zero, não tem. Mas que a gente tem que reduzir a violência no país com essas medidas, nós também precisamos reconhecer que a gente precisa do direito penal, do processo penal. E nós não precisamos do Código Penal brasileiro, nem do Código de Processo Penal do jeito que eles estão. Tá? Eles não dão conta nem dessa criminalidade dos destinatários dessas leis, né, que são as pessoas mais pobres, e não dão conta de jeito nenhum de combater a criminalidade econômica, a corrupção, o crime do colarinho branco. Então, assim, temos que votar em quem se comprometa em fazer reforma de Código Penal. E tá em discussão isso lá. E a discussão é tenebrosa. É para piorar ainda mais. E vai demorar ainda. Vai demorar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Agora, isso aqui eu deixo ao seu critério de responder ou não, fique à vontade. O que você está achando aí desse governo do presidente Bolsonaro? O Williams, assim, eu vou dizer para você de coração que eu não tenho como ficar fazendo muito juízo de valor como membro do Ministério Público, porque essa questão partidária é uma coisa que eu tenho que estar alheia a ela. Entendi. Agora, eu vou dizer para você uma coisa de coração. Para mim... nenhum governo vai mudar o Brasil se a gente não investir em educação. Boa. Então, assim, se a gente não se comprometer em romper os esquemas no Estado brasileiro. Então, por exemplo, hoje é fato que o modo de ingresso no Supremo Tribunal Federal faliu, fracassou, não deu certo, né? É melhor colocarmos juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal. Então, assim... se essa estrutura não for rompida, nós só vamos piorar. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós estamos entre dois extremos. Ou você gosta de um condenado, que foi condenado em todas as instâncias e foi solto pelo Supremo, ou você gosta do presidente. E se você gostar de um, você é inimigo do outro. Eu acho que nós precisamos ir além disso, né? A gente precisa discutir qual é o Brasil em que a gente quer viver. E eu não quero viver em um país onde eu dependa da figura X. Eu quero saber quem são as ideias, quais são as ideias. Porque você não tenha nenhuma dúvida de que hoje, se nós não estamos hoje vendo um retrocesso, por exemplo, no único combate à corrupção que existiu, o processo de combate à corrupção que existiu aqui no Brasil, nós vamos pagar um preço muito mais alto por isso, se esse retrocesso continuar. Você acredita que se tivesse um botão de reset, era melhor dar um botão de reset? Com certeza absoluta. Nós temos problemas históricos no Brasil, né? A gente precisa assumir. Nós somos um país, 300 anos de colonização, 300 anos em que nós escravizamos pessoas no país. Quando essa escravidão terminou, o que nós fizemos com aqueles que foram escravizados? Abandonamos, não tinha política pública para esse povo. Né? E eles foram ocupando as periferias das cidades, ou então ficando naquele interior sem nenhuma condição, nem nada. Então nós temos muito problema para resolver, né? Inclusive, hoje você vê o quanto a Alessandra Garcia, a Alessandra,
ela tem fãs em todo o Brasil, tá? E ela tem admiradores também. Hoje, eu colocando nos meus stories, né, que ela estaria aqui hoje no podcast. O Marcelo Bimbi, que esteve aqui, o modelo, né? Ele disse, Williams, eu sou fãzaço dessa mulher. Mas fãzaço. Aí ele, de nada, aí eu disse para ela, eu vou dizer isso a ela quando eu conversar com ela. Aí ele mandou um áudio. Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Irmão, o serviço que essa mulher presta para nossa sociedade é de suma importância. O posicionamento dela, sem partido, sem A, sem B, sempre do lado da justiça. Não tenho a menor intimidade com ela, nunca falei, mas sigo ela e admiro pra caralho, sou fã mesmo. Mais Alessandras no Acre. Mais Alessandras no Acre. Deixa eu cumprimentar o Marcelo, porque ele já foi gentil, ele já fez algumas menções a mim outras vezes. Eu não o conheço pessoalmente, mas assim, isso para mim é um motivo de muita honra, assim, ter pessoas que têm uma visibilidade ou que tem algum espaço, que conseguiu um espaço e que me reconhece, também é muito bom. É tão bom quanto eu receber ali no meu gabinete uma pessoa que vem do interior para falar comigo, porque vem me contar um problema do transporte lá do interior de Porto Acre, ali da zona rural de Porto Acre. Então, assim, são emoções distintas, mas para mim, viu, Marcelo, não sei se o Marcelo está nos vendo, mas você passe a ele isso, eu me sinto muito honrada. Eu sou muito grata ao Acre pelo reconhecimento ao meu trabalho. Assim, se eu dissesse para vocês assim que eu vivo num mundo perfeito, assim, não é. É muito difícil trabalhar onde eu trabalho, mas eu sou muito grata porque a população, o carinho que a população daqui tem comigo, gente, eu nunca poderia pagar, nem se eu fosse a pessoa mais rica do mundo eu poderia pagar. Bem, olha só, nós chegamos a 1 hora de podcast, que é o horário limite que eu tenho pra gente bater esse papo. Olha, eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu quero dizer que as portas desse estúdio, desse podcast, não estão abertas, não. Estão escancaradas para quando você quiser voltar aqui, bater um papo. Vai ser um prazer. Eu sou um admirador nato. Eu até falei para minha mulher, eu digo, olha, você não vai ficar com ciúme, não, porque a Alessandra Marques, eu sou um admirador nato dela. E eu disse até para ela, hoje vai ser o dia que eu vou ter as 2 mulheres mais lindas do Acre no meu estúdio, que é a minha mulher e a doutora Alessandra Marques. Obrigado, viu? Eu quero agradecer, William, já disse no início para você e vou repetir aqui agora, assim, eu acho que você é um profissional que é muito maduro hoje, né, na imprensa, a gente amadurece com o tempo, né? Isso. A gente, quando eu falo já fez muita bosta que eu lembro. Todo mundo fez. Eu também já fiz, pronto. Então isso aí não é o problema. Mas o fato é que a gente tem as oportunidades de aprendizagem na vida, né? De aprender na vida. E eu acho que hoje você é um profissional muito maduro. Não é à toa que você desenvolve esse trabalho aqui. Eu sei que você tem um público muito considerável hoje. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Quero dizer para você, também não conheci o Caio pessoalmente, conheço a mãe dele. Um abraço a ela, por favor. Não conhecia também a sua esposa, mas eu quero deixar claro para você que a hora que você quiser me chamar, é só a gente fechar um horário, porque de fato as agendas são pequenas, mas eu faço absoluta questão de estar aqui, porque assim, foi um prazer, uma conversa muito boa com vocês, tá? E eu acho que é muito bom para que as pessoas se informem melhor, porque às vezes você tem uma opinião sobre as coisas, mas não é uma opinião de alguém que enfrentou aquela matéria juridicamente ali e tudo. E eu acho que é sempre muito importante falar do Brasil, né? Nós não podemos deixar de falar do Brasil. A gente não pode desistir do Brasil, né? Isso aqui é o nosso lugar. E é tão bonito, é tão rico, é tão diferente, é tão plural. Tem gente branca, gente negra, tem gente oriental, tem gente de tudo quanto é lugar. Isso aqui pode ser um lugar muito bonito, né? Uma beleza natural. Então, assim, eu não desisto do Brasil, não. Eu acho que a gente tem que falar do Brasil, mas nós temos que ser muito críticos com relação à nossa postura de cidadão. Nós, brasileiros, precisamos querer mudar o Brasil. E fora desses esquemas dos donos do poder, de gente que briga pelo poder simplesmente porque quer ter poder, porque não está nem aí para o cidadão brasileiro. Então, eu acho que isso que é importante. Por falar em encerramento do podcast, quando a senhora encerrar suas atividades, a senhora vai enraizar aqui no Acre ou a senhora vai embora? Você sabe que eu não tenho muito tempo mais de Ministério Público, não, porque... Boa pergunta. Não, muito provavelmente sim, gente. E eu sou professora hoje, eu quero me dedicar um pouco mais a... Talvez eu vá advogar também, mas assim, advogar numa área mais especializada e tudo. Mas assim, eu não cogito, eu cogito ficar aqui hoje.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês bem mais importante. Hoje eu estou no momento da minha vida que eu estou esperando a hora de eu sair também do Ministério Público, porque eu acho que tudo tem seu tempo, né? E eu não vou ficar um dia a mais além do dia da minha aposentadoria. Sou grata à instituição, é uma instituição extremamente importante para o Brasil, o Ministério Público, mas é uma instituição também com muitos problemas, como de resto todo o Brasil, né? E eu acho que tem hora que é a hora da gente sair. Sua contribuição já tem dias contados, então, para... Quase contadinho já. Ficou aberta a indagação. Mas em contrapartida vamos ganhar uma baita do advogado. Vamos. E outras oportunidades para estar aqui nessa mesa. Exatamente. Com Propaganda certeza. não vai faltar. Vai não. Então pronto. Gente, e a vocês que nos acompanharam aqui através do podcast Conversa Franca, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que terça-feira vamos voltar com mais um bate-papo aqui no nosso podcast. Eu vou deixar a surpresa para que você possa aguardar a gente aí. E foi um prazer ter vocês em nossa companhia. Obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Super show de bola. Podem me